dia! Feliz sábado! Seja bem-vindo a mais um Omaricast, tá bom? Esse aqui é o podcast do Espaço NT Omarizal, tá bom? Uma comunidade adventista. E seja muito bem-vindo. Eu sou Samuel, apresentador deste programa abençoado, onde a gente se reúne aqui para estudar a Palavra de Deus, certo? Através do guia da lição da Escola Sabatina, beleza? Então, seja bem-vindo, você que está nos acompanhando. E, como você já sabe, tá? Eu não faço isso sozinho, eu sempre estou acompanhado de pessoas incríveis, tá bom? Experts na palavra de Deus. E temos um cara assim que eu considero, entendeu? O cara expert está aqui para somar, inédito aqui no Maricast. É um prazer ter você, pedir aqui para mostrar pra gente. Lucas Cadar, seja bem-vindo, meu amigo. Feliz sábado. Hoje toda essa propaganda, rapaz, você tá Tem com que, vergonha agora, né? vai ter que falar bem hoje. Já fiquei até Eu joguei logo a pressão em cima eu fiquei do... preocupado agora, mas enfim. Oi, gente, tudo bem? Feliz sábado. Vamos estudar aqui, aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e conhecer mais, aprender mais e crescer juntos. É isso aí, amém. E eu também tô, né, com uma pessoa incrível ali, né? É o amor da minha vida. Rayana, né? Seja bem-vinda. Bom dia, galera. Bom dia, feliz sábado. Espero que seja uma bênção o nosso estudo, né? Ainda mais que teve propaganda pro Cadá, hein? Então, vai ter que dar o nome. É isso Vamos aí, lá. mano. Então, bora pra cima, né? Sem mais delongas, bora dar na tirinha. A famosa tirinha. Vou logo pedir pro Fábio jogar a tirinha, que é pra gente já ir no 12, na tirinha. Bom, dando introdução, né? A gente vai começar aqui uma série. No caso, a lição dessa semana ela está dividida em duas partes, né? Dessa semana e da outra que vem, né? Então, com o tema Vida de Jesus no Altar, certo? E aí tá aí a tirinha. Eu vou pedir para a Rayana dar uns detalhes aqui pra gente. Bom, a tirinha ela é dividida apenas em duas partes, né? Bem simples, né? Isso aí. O rapaz tá falando, ixi, amanhã eu terei um dia cheio de atividades. Acho que ele tá olhando a rotina dele ali. E aí depois ele fala, e por isso vou acordar mais cedo para meus momentos com Deus. Temos ali um plot twist, né? Isso aí foi tipo um tapa sem mão, assim, pra mim, né? Porque eu realmente ele me deu uma cutucada, assim, porque de fato eu acabo, às vezes, sabe quando a pessoa não só tenho. Sabe aquele meme? O cara tem exatamente só 6 horas pra dormir, 5 horas de sono. Aí o cara tem que estar, sei lá, tal horário no trabalho. Eu tento usar o máximo do meu tempo possível pra estar dormindo. Porque dormir é muito bom. Dormir é uma coisa assim, realmente que Deus fez. Muito bem feito. Mas, né, tudo com. Tudo que é muito faz mal, né? E aí. E a gente entende, né, que ele vai fazer exatamente isso, né? Amanhã eu terei um dia cheio de atividades, acho que eu vou ter que dormir bem, né? Tem que aproveitar o maior tempo possível. Mas não, ele faz o que muitos de nós às vezes não fazem, né? Mas na verdade é uma obrigação da gente fazer, que é exatamente colocar Cristo como prioridade. Colocar a nossa relação com Cristo como prioridade. Deus ele deve ser a nossa primeira e maior prioridade, não é? Porque independente do que a gente precise fazer, independente da rotina, do dia que a gente vai ter ou das atividades que a gente vai ter, Deus ele deve estar em primeiro lugar. Tanto que Salmo 37,5 fala, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, que é o que comer, o que beber, o que vestir, o que vai acontecer. Deus, ele provê tudo o que a gente precisa. Amém. É isso aí. Eu tô falando, o cara já chegou aí com tudo. Brincadeira, meu, graças a Deus. Mas bora continuar aqui. É pra te convencer a vir outras vezes, que tu é novo, né? Então tem que botar uma pressão. Aqui no Maricast veio uma vez, vai vir sempre. Vai vir sempre. Já é membro consagrado, tem jeito. Mas aí, trazendo pro contexto bíblico, né? Ali da lição, a lição ela meio que ela ela usa o capítulo todo de Marcos, né? O capítulo inteiro de Marcos para a gente estudar a lição essa semana. E vem justamente trazendo ali sobre o ministério de Jesus, né? Mas do ponto de vista de Marcos, né? Onde ele realmente
parece que é um Jesus ali muito atarefado. Sim. É um Jesus muito ocupado. E a gente meio que às vezes vai falar que Jesus, né, tinha um tempo livre para falar com Deus, tinha o tempo dele. Ele não tinha, ele fazia tempo livre para... Pois é, ele fazia o tempo livre. E acho que tá a diferença, né? Por exemplo, eu acho que é uma questão de tu... É a prioridade. De tu botar a tua prioridade, sim. de tu se organizar e de tu também ter essa responsabilidade de entender que tua comunhão com Deus, ela é benéfica para tua vida, que ela é algo assim, que é igual beber água, que é igual escovar o dente, que é igual dormir, né? Então, acho que isso é muito sério. E aí vem trazendo sobre o capítulo de Marcos, e aí vem Jesus chegando já, né? O primeiro João Batista, e aí depois Jesus é batizado, depois ele vai pro deserto, aí Jesus, né, cura e show faz Satanás, poder, cura e poder. Acho que o ponto principal e bem especial de Marcos é esse, né? Que o livro traz a proposta de Jesus Deus, no sentido de que Jesus ele veio curar, ele veio fazer milagre de fato, porque ele era Deus, então ele tinha poder e autoridade para isso. E aí, o complemento da lição para esse contexto é exatamente de que ele fazia tudo isso, de fato era tarefado, né? Mas ele fazia tudo isso em oração. Sim. Né? Então ele ia ali, curava, ele ia lá, multiplicava ali a comida, ele ia lá escolher os discípulos dele. Beleza, tudo ele fazia, realmente era tarefado, mas ele sempre priorizava o tempo dele com Deus e a autonomia de Deus na vida dele, né? De Deus Pai na vida dele. Então, eu acho muito legal a lição ter trazido Marcos, e Marcos 1 especialmente, porque a proposta do Evangelho de Marcos é exatamente essa, né? Trazer Deus como Deus... como Deus Filho, de fato, né? Então, ele tinha o poder e a autoridade para isso. E nem ele, com o poder e a autoridade que tinha, fazia essas coisas sem oração. Então, quem somos nós para fazer isso, né? Cara de pau da gente fazer isso. E seguir uma vida sem oração, se o próprio Deus encarnado não negligenciava isso. Sim. Tem até uma parte aqui de quinta-feira, né, que diz assim: quando levantamos cedo para nos encontrarmos com Deus no altar de adoração, estamos reconhecendo que nossa vida pertence a Ele. Né? E quando a gente não faz, quando a gente faz o contrário, quando eu deixo para depois, quando eu dormir um pouquinho, vou trabalhar, depois eu faço isso, eu dou a entender, né, que Deus, eu não pertenço a Deus. Minha vida não pertence a Ele e que Ele não é minha prioridade, né? E aqui é Jesus, né, que é a nossa referência, que é Deus Filho ali. Ele faz tudo isso, né? Aqui Marcos vai contar todo um contexto onde ele vai lá, faz o chamado de Pedro, né, dos discípulos. Depois ele vai na sinagoga, expulsa o demônio, cura. Depois vai lá com a sogra de Pedro, cura ela. Fica lá o dia todo, aí vem os discípulos, ou vem o povo, né, ali, trazendo mais enfermos, mais doentes, mais endemoniados. Jesus continua ali pregando, curando, expulsando demônios. E depois, sei lá, imagina, já a palavra diz, né, que já no final do dia, né, ou seja, já de noite, e aí Jesus, ao invés de todo mundo indo dormir, descansar, Jesus sai no meio da noite para orar, né? Para ficar sozinho. E o quão isso é relevante e o quanto a gente deveria pensar, poxa, e a gente, né? Se Deus, que é Deus, tinha que fazer isso, quem, como a Renan falou, né? Eu, Samuel, que não tenho nada, tô todo errado, ainda quero cobrar alguma coisa, né? É legal essa questão dos discípulos, né? Quando Cristo ele vai escolher os discípulos, que Marcos 3,13 fala que... vou até ler aqui. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Aí cita os nomes de todo mundo e tudo mais. Esse, tipo, chamou os que ele mesmo quis, parece meio arrogante, né? Tipo, chamou só porque ele quis, aquele ali, aquele acolá. Só que Marcos não cita, mas em Lucas fala, depois de passar a noite inteira orando, aí Jesus escolhe os discípulos. Sim. A lição cita esse Sim. Que Lucas 6:12. E trazendo agora para a questão justamente... Só complementando rapidinho, o que ela falou que eu acho importante.
isso aqui era um momento determinante, né, para a vida de Cristo, para aqueles próximos 3 anos que ele ia passar aqui na Terra. E não, esse aqui é um exemplo que tu trouxe, mas não só esse momento, mas todos esses momentos mais determinantes, Jesus ele tirava um tempo para orar. Sim. Ele dava prioridade. Ele era ele foi um Deus que adorava estar no meio das pessoas, né? Ele escolheu esses 12 discípulos para serem mais íntimos, imagino que tinha mais seguidores, e tinha mais seguidores íntimos também, né? E tinha sempre, a partir de um momento, uma multidão seguindo. Então ele era um Deus que valorizava esse calor humano, valorizava estar no meio das pessoas. Mas ainda assim, sempre com o momento com Deus dele sendo a prioridade. Então eu acho que tudo aquilo ali complementava, né? Então ele ficava ali com as pessoas, com os discípulos, com os enfermos, com as viúvas, mas ele sempre tirava um momento, mesmo que no último dia, assim, no último momento do dia, para ter a sua intimidade com Deus. Né? É como uma forma de recarregar as forças, né? Eu acho que essa que é a visão que a gente não tem, né? De que a nossa comunhão com Deus, a nossa busca ali de orar, de estar ali na presença do Senhor, né? Ela deve ser de recarregar nossas energias, né? Recarregar nossas forças. Não como uma obrigação. Né? E é porque é dessa forma que Jesus vivia. E trazendo para essa questão de buscar ao Senhor, né, em primeiro lugar, eu queria que vocês comentassem sobre o que vocês entendem em relação a isso. Né? Porque a lição ela vem comentando sobre essa busca, né, de orar, de comunhão, mas não só em vários momentos do dia. Né? Assim, lógico que não tem problema nenhum em você buscar ali de noite, de tarde, de manhã. Porém, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela enfatiza que existe uma diferença, né? Uma qualidade, existe um algo a mais, né? Um toquezinho ali para quem busca o Senhor de madrugada, de manhã cedo, nas primeiras horas do dia. Sim. E eu queria te comentar o porquê disso, né? Tem uma diferença? Qual é o real motivo? Eu acho que a Bíblia, me corrijam se eu estiver errada, mas na minha memória, eu acho que a gente não tem um versículo dizendo exatamente, né? Olha, busca a Deus de madrugada por causa disso, 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 disso. A gente tem muitos exemplos, Sim. na verdade, muitos exemplos de pessoas que encontraram a Deus ou de madrugada ou de manhã cedinho. Né? Eu até brinco que Deus ele não está muito interessado em falar com pessoas preguiçosas, né? A gente não tem esses exemplos na Bíblia. Ao contrário, a gente tem exemplos de pessoas que o buscavam de madrugada ou de manhã cedinho como prioridade. E, como eu disse, a gente não tem um versículo dizendo exatamente o porquê, né? E a gente não precisa, se a gente é seguidor da palavra, a gente realmente tem que fazer o que ela diz. A palavra, muitas vezes, inclusive isso é confundido, né, nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que a Bíblia ela tem que estar ali para provar por A mais B que isso aqui é certo, e a Bíblia ela não é um livro com essa proposta, né? A proposta é de revelar Deus pra gente. Então, muitas vezes a gente não vai achar essa explicação por A mais B, mas a gente vai achar exemplos e justificativos suficientes para crer, né? E eu acho muito interessante que existem muitos argumentos científicos, inclusive, que dizem que o momento que esse momento primeiro do dia, ele meio que determina como vai ser o teu dia por inteiro. Então, se a gente tira ali algum momentinho para, sei lá, vou ver aqui um monte de notícia ruim, bora ali abrir o jornal. Cara, é muito provável que o teu dia seja um pouco desanimador, Sim. né? Tipo, poxa, tu meio que forrou ali a tua mente de notícias ruins. Isso foi só um exemplo, né? Mas eu acredito que quando a gente busca Deus, assim como a gente tem vários exemplos bíblicos, a gente meio que está preparando ele para ser o Senhor do nosso dia. Senhor da nossa, não só apenas na nossa vida, mas também no nosso dia. A gente sabe que a consagração, né, a contemplação, ela é diária. A salvação ela é diária. A gente tem que buscar diariamente. Então, nada melhor do que fazer isso como no primeiro momento do dia. Essa última parte que tu falaste é interessante porque tem uma citação da Senhora White que ela fala: pela contemplação nós somos transformados. E a gente sabe que é assim. Sim. O que a gente vê, o que a gente consome, o que a gente assiste, um filme, uma série, enfim, a gente vai começar a absorver as coisas, começar a pensar naquilo, focar naquilo, ter aquilo na mente, né, o tempo inteiro.
E essa questão de buscar a Deus de madrugada ou durante a manhã mais cedo e tudo mais, me lembra de 8:17 de Provérbios. Tem uma tradução que fala: amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E aí também essa questão o ponto de acordar cedo em si, eu acredito que seja justamente pela questão de nós estarmos com a mente zerada, assim, resetada, acordamos ali, estamos com a mente limpa, vou buscar a Deus agora, vou começar o meu dia da forma correta. E aí, quando a gente não faz isso, enfim, por alguma situação, por algum motivo, e a gente deixa para mais tarde eu faço, como o Samuel até mencionou, depois eu faço e tudo mais, a gente não consegue fazer com qualidade, porque a gente vai tá minado ter já um nossa monte mente, de né? pensamento, um monte de situação. Vou deixar para fazer ele no final da tarde, mas eu já trabalhei o dia inteiro, já tenho um monte de coisa na minha cabeça, do trabalho, da faculdade, da escola, enfim. E aí a gente vai separar um tempo ali, só que a gente quer que acabe rápido, para a gente poder voltar para a rotina ali, para os problemas, para as coisas que a gente quer resolver. Aí acaba que a gente perde o foco, a gente não consegue ter um tempo de qualidade com Deus ali, que deveria ser um tempo separado, de proveito, um tempo... Qualidade. um tempo assim, gostoso de estar na presença de Deus, sabe? E a gente quer fazer rápido para voltar para as atividades que são totalmente irrelevantes, assim, colocando Deus e as coisas, no caso, né? Sim, e aí meio que a gente acaba começando a tornar uma obrigação, né? Porque tu vai nessa de, não, acabar rápido porque eu tenho que terminar relatório, eu tenho que terminar tal coisa, eu tenho que ir para tal lugar. Aí, quando vê, não virou algo prazeroso, né? Como tu falaste, né? Não virou um tempo de qualidade, que é o que deveria ser o nosso momento com Deus. E tem uma citação de Ellen White, né? Que na parte de quinta-feira, né, onde ela fala assim: consagra-se a Deus pela manhã, faça disso sua primeira atividade e ore, né? Aí ela faz um exemplo de oração, né? Uma oração muito linda. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada, segundo a vida de Cristo. E acho essa oração muito linda, né? Assim, que ela tá de meio que nos primeiros momentos do dia colocando: Senhor, me coloca ali a teu serviço, né? Eu quero ser teu inteiramente. Me ajuda a ser um pouco de ti, né? Ali o teu caráter durante o dia, né? Quero entregar minha vida em suas mãos. É uma oração de entrega, né? Uma oração de reconhecimento de que eu sou pecador, de arrependimento e, né, de exaltação a Deus, e pedindo que Ele nos dê um dia diferente, um dia onde eu possa realmente poder honrar e glorificá-lo com as minhas ações, né? E eu acho que é difícil a gente fazer isso, né? Geralmente, às vezes, quando a gente já acorda ou quando a gente vai fazer aquela oração, já é aquela oração automática. Senhor, me dá em paz e segurança, amém. Me dá um dia bom, obrigado pelo alimento, acabou. Acabou. É isso aí. Ou já é aquela oração de pedinte, né? Sim. Tipo assim, tá passando por uma situação, tu já ora já pensando naquilo ali que tu quer que Deus resolva pra ti, aí tu, Senhor, então me ajuda nisso, bom. E pronto. E aí segue, fiz minha parte. É interessante pensar na vida de oração de Cristo, porque ele tinha o hábito de passar muito tempo em oração, né? Muito tempo com o Pai. Ele passava horas e horas, às vezes virava a noite, né? Fazia meio que vigília de oração ali, principalmente quando ele tinha coisas importantes a resolver, a fazer. A questão dos discípulos, né? Que fala que ele passou a noite inteira orando e tudo mais. Mas principalmente de madrugada, né? É difícil às vezes, pra gente é muito difícil, mas vale a pena. Eu acordo bastante de madrugada, né? Acordo pelo menos umas 2 vezes, assim, mas não é necessariamente difícil pra mim voltar a dormir. E eu gosto de pensar que é Deus me chamando pra orar. Eu já até falei isso, acho que essa semana, né? Sim. Que pode até que
assim, eu acredito que Cristo sempre está nos chamando para orar, né? Para ter comunhão com Ele. Mas eu gosto muito de pensar nisso porque me motiva a orar. Sim. Então, às vezes eu vou lá, né? Vou ao banheiro, tomar uma água e tudo mais. Aí já volto, já me coloco de joelhos, faço uma oração. Precisa ser uma oração imensa, Sim. né? É só uma questão de prioridade, de intimidade e também de vontade de estar, né? Com Jesus. Acho que tem pessoas que têm mais dificuldade, mas vale a pena, é muito legal. Eu digo que essa não é tão uma dificuldade pra mim, porque meu corpo já acorda mesmo, Sim. né? Pra ir ao banheiro, pra beber água, essas coisas. Mas é difícil às vezes, porque eu já fico, ai, que sono, que sono, que sono. E já aconteceu muitas vezes de eu já voltar a dormir. Mas é muito legal. Aquela oração que não tá com som, né? Senhor, esqueci. Senhor, abençoa meus pecados e tal, né? Eu vou por aí. eu queria até comentar uma proposta de umas coisas, de um hábito que eu tinha antes, que eu confesso que eu não tenho mais praticado, mas é até uma motivação de eu voltar a praticar, que eu acho que me ajudava muito, era muito legal. Mas, às vezes de manhã, talvez quando a gente não tinha tanto tempo, assim, né? Às vezes nossa rotina de fato é corrida, mas ainda assim não é desculpa, né? Pra gente não buscar Deus. Sim. Mas se de fato a gente não consegue fazer uma leitura bem legal, assim, estudar, se aprofundar, a gente sabe que a Bíblia ela não tem que ser apenas lida e sim estudada, né? Eu teve um momento da minha vida que eu fazia assim, eu buscava, né? Então, por exemplo, hoje eu tô lendo João, né? Aí eu acho que hoje eu tava no capítulo 27. Se fosse outros tempos, eu ia ler o capítulo 27 e aí, ao decorrer do dia, eu continuava estudando o capítulo 27, seja por um podcast, né? Sim, então, sim. tava no trabalho, tava fazendo alguma coisa e tudo mais. Eu colocava um podcast sobre esse capítulo. Então, eu tinha minha comunhão de manhã e aí, de alguma forma, eu continuava estudando. E à noite, sei lá, sentava e conseguia ler de forma mais produtiva, no sentido de buscar... entender mais aquilo entender ali, né? de forma Buscava várias do fontes grego, pra entender exatamente. melhor. E mantém o pensamento, né? Naquilo. E é mais produtivo, né? A questão do capítulo em si. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ler, pelo menos por capítulo, um, dois capítulos, que eu acho que é linear. Não gosto de ler, tipo, um versículo aqui, não faz muito sentido. Eu gosto o mais outro lá, não sei onde, o outro lá pra trás. Isso, não gosto muito. Eu gosto mais de ler assim. Então, fazia muito sentido pra mim. Não sei se isso pode ajudar alguém. Esse negócio que tu comentaste de tu acordares de madrugada e tal, acontecia muito isso comigo em São Paulo. Às vezes acontece aqui, mas lá em São Paulo era, tipo, literalmente todo o tempo. Que eu acordava ali, literalmente no mesmo horário, todo dia de madrugada. Aí eu falava, não, tá, eu já entendi, vou orar, ok, é isso aí. Era literalmente todo dia, no mesmo horário, durante um período lá de tempo. E eu entendi que Deus queria falar comigo ali naquele momento que eu tava com a mente limpa e tudo mais. Eu falei, ok, tudo bem. Eu gosto de pensar assim também. Muito bom. Muito bom saber que a gente tem um Deus que Ele quer se relacionar conosco, né? Ele quer que a gente vá ali, sabe? Tá esperando a gente. Poxa, eu quero conversar com vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, né? E aí vem finalizando, né? Ali já pro final da semana, da lição, vem uma pergunta que ela é bem interessante, né? Ocupados demais para Deus? Será que nós, principalmente assim, eu penso, jovens, né, aqui nossa galera, será que a gente realmente está ocupado demais para Deus? Né? E eu queria que comentasse um pouco disso, porque tem até um trecho aqui que o pensamento que Ellen White escreveu, né? Na opinião dos rabinos, o mais alto grau de religião consistia em contínua e agitada atividade. Dependiam de uma prática externa para mostrar sua devoção superior. Assim, separavam-se de Deus, apoiando-se na autossuficiência. Né? Isso é bem forte, porque às vezes, tipo assim, tá ocupado demais para Deus na tua vida profissional, um exemplo, um caso. Né? Mas e quando a pessoa ali tá ocupada demais com as coisas de Deus, um exemplo, com a igreja, com seu cargo, com seu posto, e acha que aquilo ali é o ideal, acha que aquilo ali é a comunhão que Deus o suficiente, e começa a se achar autossuficiente, que é justamente isso que a gente está falando, que é o mais perigoso, né? Porque uma coisa, assim, um exemplo, meu trabalho me suga muito, né? Realmente ali eu tenho que sair tarde, chego cedo, e eu sinto falta
da presença de Deus, porque eu não tive nenhum tipo de contato. Agora, quando a pessoa passa o dia na igreja, né, passa fazendo isso e tal, e tudo relacionado à igreja, será que ela vai entender que ela está em falta, né? Acho que na rotina diária é mais fácil discriminar, né? Isso. De que a gente não buscou, não teve um momento de fato, né? No sábado. Inclusive, quando eu li isso aí, esse texto que tu citaste, eu me peguei pensando, cara, quantas vezes eu já no sábado, né, já levantei, fui pra igreja sem orar. Eu vou lá, bora lá fazer a escola sabatina e tudo mais, sem orar, sem ter minha comunhão com Deus. E eu acho realmente que faz sentido. A gente, no nosso dia a dia, acho que é mais fácil da gente discriminar que a gente não buscou de fato. E no nosso caso de adventista, né, no sábado talvez não seja tão fácil discriminar assim. Mas só pra fechar minha fala, amigo, deixa eu te falar. Eu acho que a gente, já que tu citaste os jovens, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, de muita tecnologia, redes sociais, eu acho que é muito cara de pau da nossa parte falar que a gente não tem tempo para buscar Deus. Sim. Acho que qualquer celular que de hoje em dia dá para mostrar quanto tempo a gente ficou, né, nas redes sociais, no celular em si. Eu acho assim, pelo menos na maioria das pessoas não é menos, não é, o mínimo é 1 hora, né? Uma hora acho que é tô sendo até generosa. Mas poxa, e aí, não era você que não tinha tempo? Então o que tu tava fazendo jogando o teu tempo no lixo? Muitas vezes só olhando meme, né? E olhando uma coisa que não vai te levar não vai te agregar pra eternidade. Então, muitas vezes a gente negligencia, de fato, a palavra é essa, negligencia mesmo a eternidade, né? O nosso momento com Deus. E é muito difícil, porque se a gente quer, de fato, passar a eternidade com Deus, como é que a gente não consegue passar 1 hora com Ele no nosso dia a dia? Então, acho que é a se pensar, de fato. Na verdade, a gente não quer passar nem 5 minutos, né, com ele. Já começa por aí, que 5 minutos todo mundo tem. Literalmente, 24 horas, digamos ali que tu dormiste 6 horas, 8 horas, sei lá, ainda sobra muito tempo. Mas a gente não prioriza, sabe? A gente não coloca como prioridade. Eu fiz algumas anotações aqui, tem uma pergunta que fala assim, você acha que as pessoas observam algo diferente em você quando passam um tempo sozinho com Deus? Aí eu coloquei aqui que as pessoas podem ver Jesus em nós, sem dúvida. Tem até verso na Bíblia que fala que as pessoas percebiam que os discípulos eram diferentes porque eles estavam com Cristo. Tipo, eles transpareciam uma diferença, algo diferente. As pessoas conseguem olhar pra gente e saber que a gente tem algo diferente. Aí o que é esse algo que a gente tem que mostrar, que é Cristo. E aí também Jesus ele nunca cansava de ajudar os outros. Ele estava sempre disponível para ajudar os outros. E ele sempre buscava também oportunidades para se retirar e orar, que como Marcos 1 cita, e o livro de Marcos inteiro cita isso. E aí Lucas 11:1 fala que os discípulos pediram uma coisa para Jesus, né? É a gente pensar, eles vão pedir para aprender a multiplicar pão, a fazer milagre, sei lá, curar, fazer um monte de coisa. Só que eles falam, Jesus, ensina-nos a orar. Porque eles viam a vida de Jesus, o que a oração e o tempo com o Pai fazia com ele. E eles pensaram, poxa, a gente quer isso também, né? Imagina, se ele quer Deus Filho, né? Deus Filho. Se Deus Messias. Filho tem todo esse relacionamento com Deus, quem dirá a gente, que nos separa 5 minutos, como eu mencionei ainda agora, né? A gente não separa tempo para Deus. E aí tem até uma pergunta aqui na quinta que fala o que motivou as ações de Jesus em Marcos 1. E eu coloquei aqui que eu acredito que é a comunhão com o Pai, né? Tudo que ele fez baseado na comunhão com o Pai e no que ele queria passar para as outras pessoas. E aí entra no ponto de a gente ter um relacionamento vertical com Deus para espalhar no horizontal, né? E nós somos apenas um canal por onde a bênção passa para abençoar outras pessoas. É verdade. Muito bom mesmo. O Fábio já deu ali os 5 minutos pra gente. Peraí. Já tá já puxando aqui o tapete. Daqui a pouco vai desligar o microfone. Brincadeira. Mas aí, passando aqui pro momento final, queria que vocês deixassem, assim, após a gente estudar tudo isso durante a semana, o quão
eu agora, né? Eu, jovem, poxa, cara, eu entendi realmente. Eu tô em falta. Eu tenho que buscar Deus de alguma forma. Como vocês, assim, poderiam fortalecer o tempo de vocês, né? Fortalecer essa comunhão matinal com Deus, né? Esse tempo matinal com Deus. Assim, vocês acham que precisa de disciplina, falta compromisso, falta o quê? Pra gente fechar, já joga na É cara da difícil, galera aí. né? Puxa a orelha aí da galera, vai. Eu acho que foi uma pergunta difícil para esse final, né? Difícil no sentido de que tentar ser mais objetiva, mas eu acho que a nossa igreja ela pega muito no nosso pé da questão da rotina em si, no sentido da gente fazer tudo para honra e glória de Deus. Então, se a gente não tem um sono de qualidade, muito dificilmente a gente vai conseguir acordar Um cedo dia de qualidade. para buscar a Deus, né? E muito menos a gente não vai ter energia para orar de fato com a qualidade que o nosso corpo pode nos recompensar, né? Se a gente não fizer exercício físico, se a gente for sedentário. Como é que a nossa mente também vai estar limpa para ouvir a voz de Deus se a gente só come porcaria? Então, eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando tu falaste foi isso, né? A gente Saúde, ter né? uma disciplina de fato e uma saúde adequada, né, para conseguir buscar Deus, porque a proposta da Igreja Adventista, inclusive sobre isso dos remédios naturais Sim. e a proposta da saúde, é exatamente para a gente conseguir estar com a mente limpa e mais limpa possível para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Ser uma comunhão né? plena, né? Uma comunhão plena, perfeito. Então, eu acho que eu diria isso. Eu acho que a disciplina, ela vem, não vem do nada, né? Bora pensar que amanhã só por um milagre, de fato, né? Mas a gente sabe que Deus ele não trabalha necessariamente assim. A gente não vai do nada acordar, começar a acordar. Ai, todo dia eu vou acordar às 5 da manhã. Provavelmente não vai acontecer de uma hora para outra, né? É um hábito que se constrói, vai ser difícil. E é aí que a gente mostra o nosso amor por Cristo, é aí que a gente mostra o negue-se a si mesmo, né? E começa a construir essa caminhada para o céu. Então, eu acho que tudo se complementa quando a gente fala de rotina, de disciplina. Então, fazer tudo para honra e glória de Deus e tudo vai ser recompensado. Tudo vai caminhar. Muito bom. Eu anotei algumas coisas aqui, mais ou menos nessa linha dessa pergunta, que a sexta-feira é ocupada demais para Deus, né? E aí no final eu anotei que às vezes nós precisamos de uma pausa da nossa vida, né? Devemos descansar nos braços do Pai. E aí também coloquei que devemos aprender a depender de Deus, buscar forças nele, porque ele nos fortalece para as atividades e provações de nossa vida, do dia a dia e tudo mais. Também encontrar conforto, alegria e a paz de Filipenses 4:7, que é a paz que excede todo o entendimento. Que só nele a gente encontra essa paz. Em nenhum outro lugar a gente vai encontrar. Pode ir para a igreja, pode ir para o pequeno grupo, pode ir para a escola sabatina, pode ir para o teu trabalho, pode ir para qualquer lugar. Tu não vai encontrar essa paz lá. Não tem essa paz lá. Se tu não buscar essa paz da fonte da paz, que é Deus, tu nunca vai encontrar. E aí eu anotei aqui que ele fala na parte de comunidade de uma aposta de Pascoal e tudo mais. E aí eu lembrei de um exemplo que o professor Rodrigo Silva deu numa aula, que ele ponderava assim o ateu versus o cristão, né? Na questão da recompensa final. Tipo, o ateu ele viveu a vida dele ali como ele quis, ele fez o que ele quis de qualquer forma, viveu de maneira qualquer e tudo mais. E aí no final ele estava errado, Deus existe. Aí ele perdeu tudo, né? E aí o cristão não. Viveu a vida ali da maneira mais correta possível e tudo mais. E aí no final ele estava certo, Deus existe. E ele ganhou tudo, sabe? Tipo, um ganha tudo e o outro perde tudo. E é uma questão de escolha, né? Uma questão de entender, priorizar e tudo mais, que é o que a gente comentou, da questão de priorizar o tempo com Deus, o tempo de oração, a vida de Jesus, que é o tema da lição, a vida de Jesus no altar, né? A vida de oração de Jesus, que era o maior de todos e deu exemplo pra gente. E às vezes a gente não quer seguir o que já está no roteiro da Bíblia, bonitinho, a gente não quer seguir. A gente quer fazer da nossa forma, quer seguir de qualquer jeito. E aí depois a gente vai quebrar a cara e ainda vai tentar culpar Deus. Ainda tem isso. Galera. Então, Bora orar, galera. vocês estão escutando aí, né? É isso aí. Acho que é bom, é como treinar, né? Imagino que é como
é aquilo, você criar um hábito requer continuidade, requer que você vá lá repetir o que você está fazendo até realmente virar uma constância. E aquilo fazer parte já da sua vida, do seu dia. Igual treino, tem dia que vai querer treinar, mano, nada vai me tirar de casa, né? Ou aquela preguiça, mas tu precisa lutar contra o teu eu, né? Aquela, não, Samuel, tu não quer, mas porque tu não presta. Mas tu vai. A gente vai orar sim, a gente vai ler a Bíblia. Né? Até se tornar algo prazeroso, né? Se tornar algo bom. E o Espírito Santo, lógico, vai estar agindo, né? Sim. Essa questão da rotina, do hábito, é exatamente isso. Como a Rai falou, não é amanhã que eu vou acordar todo dia, a partir de amanhã, né? Todo dia 5 da manhã e tal, pá, vai. Não, é um hábito. A gente tem que começar, sei lá, acordando 10 minutos antes. Aí no outro dia 15 minutos antes, no outro dia 20, Perfeito. 25, tal. Oração, mesma coisa. Tu não vai começar, vou ajoelhar aqui agora, Senhor, e eu vou orar 1 hora direto. Não vai. Vai ser chato, tu não vai conseguir, vai te desanimar e tu vai desistir, basicamente. Então começa ali com 5 minutos para ler a Bíblia, que é outro hábito. Começa com um verso por dia, reflete durante o dia inteiro naquele verso, busca diferentes fontes, vê um vídeo, vê um podcast, escuta um podcast, enfim, sobre aquele verso, sobre aquele tema, né? Porque às vezes não é um verso em si, mas um tema, e vai devagar. A caminhada cristã, ela não é rápida, ela é mais uma questão de continuidade para adquirir o hábito e ter uma rotina ali de oração, de ler a Bíblia, de testemunhar para outras pessoas. Não é de uma hora para outra que a gente vai mudar tudo e pronto. Não, agora eu sou um super cristão, eu oro todo dia 3 horas, a minha manhã inteira eu passo orando, a tarde inteira eu leio a Bíblia, à noite eu vou testemunhar, vou pregar, enfim, não é assim. Começa devagar. Vai chegar um momento, sim, provavelmente, que tu vai passar 1 hora ali orando e nem vai perceber que passou 1 hora, porque vai ser natural. Sim. É isso. É isso. Aproveitar e bora orar, né? Que tal? Sim, vamos encerrar, né? Fazer uma oração, né? Tanto falar de oração, a gente tem que orar. Mas antes disso, queria agradecer, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Cadastro, ter participado aqui com a gente, tá? Volte ficar sempre disposto. Pode ficar ciente que vai ter volta, viu? Disponível. Isso, muito obrigado pela sua presença, você foi incrível, assumiu a responsa aí, beleza? E meu amor, minha esposa, né? Minha parceira de vida aí, parceira de podcast agora. Muito obrigado também por você ter vindo, tá? Você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? Cobrar um lanche depois. Depois tem a broca, né? Mas é isso. E muito obrigado você também aí que nos assistiu até aqui, que nos acompanhou. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Espero que de alguma forma o Espírito Santo possa ter tocado você, tá bom? Através desse estudo. E que se você quer conhecer mais a palavra, se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus através da lição, pode nos visitar aqui no Espaço Novo Tempo Marizal, tá bom? Não esqueça de dar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos, os próximos cursos que a gente tem aqui na nossa comunidade e as próximas programações, tá bom? Que eu tenho certeza que vão te interessar bastante, beleza? Se inscreve no canal e... Comentar também, né? Deixar um comentário lá se foi útil, se aprendeu alguma coisa, é importante. no comentário, com certeza. Comentáriozinho e seguir a gente nas redes sociais, tá bom? É nosso Instagram, o Marizal Jovens, é o Instagram do Ministério Jovem daqui da igreja. Lá tá cheio de novidades, cheio de programação. E também tem o Instagram da nossa, da igreja oficial, né? O Espaço NT Marizal. Beleza? Pode orar agora, meu amor. Tá um pouco com medo de esquecer. Quer orar? Eu oro? Pode orar. Posso orar. Oremos então, Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque estamos aqui em família e entre amigos, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra ela nos revela muito sobre Ti. Obrigado porque podemos seguir o Teu exemplo. Nesse momento eu te peço, Senhor, que a gente possa ser mais comprometido contigo, mais comprometido com os nossos relacionamentos contigo, Senhor, com a nossa comunhão. Que a gente possa honrar um compromisso, Senhor, de te buscar de fato e de fazer como prioridade nossa vida.
Abençoe esse sábado, meu Deus, abençoe o culto divino, que não seja o pastor falando, mas sim você, Senhor. Muito obrigado por tudo, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, galera. Até a próxima. Foi? Foi sal?